Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 45. Meu nome é Rafael Henriques e esse é o podcast O Pai Old School. Hoje nós vamos falar sobre como a gente consegue transformar uma abstração, uma coisa idealizada, uma coisa distante, como que isso pode te ajudar na prática, né? A gente tem algumas ideias quando a gente descobre que vai ser pai. A gente tem algumas projeções, a gente tem algumas coisas que passam pela nossa cabeça, né? Você um grande pai, você o melhor pai do mundo, vou fazer isso, isso e isso. Você começa a projetar que não, vou levar meu filho para fazer isso, e aí ele vai precisar fazer isso, e a gente vai fazer junto, e eu vou ser o melhor pai do mundo. E aí também você começa a projetar outras coisas, assim, não, vou ser o melhor marido do mundo, vou dar todo o apoio do mundo para minha esposa, vou pegar e vou fazer e tal. Só que conforme a realidade ela vai se impondo, você vai vendo que não é tão simples quanto você imaginou, né? As coisas elas têm uma contingência, ou seja, você tem um tempo escasso, né? Você tem horas escassas no seu dia, você tem algumas coisas que você precisa fazer para manter sua saúde, sua sanidade mental e física, né? Então não é tão simples assim quanto você tinha imaginado, mas a gente sempre tem essa ideia de criar uma abstração antes das coisas acontecerem, né? É uma forma de você também se dedicar mentalmente para aquilo, né? Não acho que seja de tudo errado, e eu acho até importante e necessário, mas aí com o tempo a realidade vai se impondo e você vai virando uma pessoa que vai tocando, né? É como o episódio que eu falei sobre aquele comediante, né? Acho que é Eros Prado que ele chama. Vai fazendo o que dá, né? Conforme a coisa vai se impondo no dia a dia, você vai fazendo o que dá. Então, tudo que você imaginou que você poderia fazer, na prática você não consegue fazer, sei lá, 10%, 20% daquilo. E eu queria hoje propor um exercício muito, muito prático para você poder usar essa abstração a seu favor, para você conseguir tirar do papel esse monte de coisa. E aí é legal a gente pensar que nós estamos no começo do ano, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 5 de fevereiro. Aquele monte de promessa e projetos que você fez na hora do Réveillon, quantos deles ainda estão de pé, né? Eu estou aqui capengando para ver se eu consigo manter esse podcast rodando. E tem uns outros projetos também lá no Instagram. Inclusive eu falei disso lá hoje, está nos meus stories. Dá uma olhadinha lá, @o.pai.oldschool. E o que acontece é que vai chegando o tempo e a gente começa a largar para lá, né? Eu vi no começo do ano algumas pessoas que postaram, né, no Instagram umas metas legais para, não, vou fazer tantos dias de atividade física, e aí colocava lá a contagem, né, ia pro treino tudo feliz e tal, colocava a contagem. Agora eu parei de ver também a pessoa até ir treinar, né? Então, assim, já não tá mais com aquela empolgação, né, campeão? A empolgação, ela foi pro saco. Só que a gente tem que tentar lembrar que se houve uma projeção, se houve uma abstração, se houve uma idealização, é porque tinha uma intenção real daquilo acontecer, né? Se você não é uma pessoa muito megalomaníaca, que fica imaginando o que vai fazer e acontecer em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, e que você vai realmente ser muito, muito foda em tudo. Se você não é essa pessoa, você fez aí uma meia dúzia de planos para quando seu filho nascesse e fosse crescendo, né? Eu queria tentar te ajudar a convocar essa ideia para você usar na prática. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer com frequência e tem me ajudado muito. Eu vou passar um exercício aqui nesse momento para vocês. Pensa o seguinte, quando você estava fazendo aquela abstração de ser o melhor marido do mundo e o melhor pai do mundo, você estava pensando grande, certo? Você estava imaginando, o melhor do mundo, imagina o melhor do mundo em qualquer coisa. O melhor do mundo em, sei lá, jogar bolinha de gude já é o melhor do mundo em alguma coisa. Então ser o melhor do mundo não é uma coisa trivial, é uma coisa boa, uma coisa grande, uma coisa difícil. O que aconteceria se a gente começasse a raciocinar? Porque pensa bem, você tem uma projeção de você, certo? Que é o melhor do mundo naquilo, em ser pai e em ser marido. E se a gente começasse a tentar tomar decisões com a cabeça desse cara? Esse cara que a gente não é, e não tem como ser, e nunca vai ser. Mas a gente consegue imaginar como esse cara pensaria. Dá pra entender assim a lógica? Então,
Imagina que você tem a abstração do melhor pai do mundo. Como é que esse cara agiria nesse momento com os conflitos que eu tenho agora? Na hora que você tiver, sei lá, cansado, com sono, cheio de coisa para fazer, e aí seu filho precisa da sua atenção. Ele precisa que você veja alguma coisa com ele. Ele precisa que você dê uma volta com ele, que você leve ele no cinema, que você tinha prometido. Ele precisa que você leia para ele dormir. Enfim, ele precisa de você em alguns momentos chaves do dia, né? A gente gosta de falar muito do jantar, né? Do jantar em família, que é uma coisa extremamente importante para... Tem alguns estudos já que mostram, né, que as famílias que têm o hábito de fazer refeições juntas, elas tendem a ser mais estruturadas, os filhos tendem a ser emocionalmente mais capazes e tal. Mas, enfim, tem algumas coisas que você precisa fazer. O que esse cara que você projetou faria nessa situação concreta? Eu queria que você se acostumasse a fazer esse exercício, né? Tá, você tá cansado, você tá com sono, você tá cheio de coisa pra fazer. Você precisa lá dos seus 5 minutos, né, como diz o Eros Prado. 5 minutos de sossego. Mas o que o melhor pai do mundo faria nesse caso? Ele provavelmente conseguiria engolir o cansaço e o sono, e ele conseguiria usar esse pequeno tempo que ele tem para fazer alguma coisa com esse filho, e as coisas que ele precisa fazer, que tá cheio de coisa para fazer, compromisso e tal, ele conseguiria dar um jeito. O melhor pai do mundo conseguiria, com certeza. Então a ideia é tentar imaginar o que o melhor pai do mundo que você gostaria de ser faria no seu lugar, de forma concreta. Né? Então, por exemplo, você está com muita pressa, você tem um compromisso, você precisa fazer alguma coisa e a sua esposa precisa da sua ajuda. O que você faz geralmente? Você ignora, não posso, estou com pressa e tal, e sai. O que o melhor marido do mundo faria nesse momento, nessa situação? O que aquele homem ideal que você imaginou que você ia tentar ser faria? Eu sei que não tem resposta fácil em relação a isso. Porque tem um monte de obrigações que a gente precisa cumprir mesmo. São responsabilidades normais, né, de um ser humano adulto. Mas será que não dá para dar uma forçada para tentar encaixar aquela necessidade da sua família no meio daquilo? Hoje, por exemplo, é domingo, são 5h12 da tarde. Depois que os meninos dormiram aqui 11 da manhã, mais ou menos, eu sentei aqui no escritório e estou trabalhando em coisas que não deu para fazer ao longo da semana. Né? Estou cheio de coisa atrasada do trabalho aqui, precisava fazer, e eu sentei aqui no domingo, cara, eu podia, tá cheio de cerveja na geladeira, cara. Tem um terraço lá em cima que o sol tá batendo, tem um chuveirão, podia estar caminhando, podia estar fazendo um monte de coisa. Mas várias situações foram necessárias que eu estivesse presente, que eu estivesse na hora ali para resolver. Inclusive sábado, ontem, não tinha babá, minha esposa foi trabalhando, a parte da manhã inteira eu fiquei com os meninos sozinho. E é isso, né? Assim, vida normal, vida real. Não tem nada demais nisso. Agora, se você não tiver afim, né? Se não tiver disposto a tentar acumular algumas coisas para resolver depois e ter um foco maior em tentar desenvolver essa produtividade que você precisa ter para dar conta dos seus filhos, da sua esposa e da sua vida profissional, digamos. E tem outras coisas, né? Tem, às vezes, as pessoas precisam dar atenção para os pais, às vezes já estão mais velhinhos, mais doentes. Como é que encaixa isso tudo? Bom, a pergunta é, como é que o marido, o pai ideal, o filho ideal faria para encaixar isso tudo? E aí você pode fazer esse exercício escrevendo, né? Você pode imaginar algumas situações que podem acontecer, você sabe muito bem quais são as situações onde você é requisitado e você acaba talvez não conseguindo ou não tendo disposição para atender essas requisitações, né? Nem sei se essa palavra existe, mas você entendeu o que eu quis dizer? Essas solicitações da sua família, você sabe quais são realmente os pontos, né? Que precisam de você e você não consegue atender ali. Faz uma lista disso e tenta imaginar como é que você consegue, como é que o homem ideal que você gostaria de ser faria nessa situação. Esse homem ideal ele é muito foda, ele tem um foco absurdo, ele é produtivo, ele pensa no futuro, ele tem uma capacidade de imaginar coisas que, né, para prever certas situações,
Então já começa sendo esse cara de uma vez, já prevê o que pode acontecer e faz um roteirozinho do que você pode fazer para ser o mais próximo possível dessa abstração que você imaginou. Porque no final das contas, essa abstração, se isso ficar no campo da abstração para sempre, isso acaba sendo uma espécie de punheta mental, né? Isso não serve para nada. Isso vai te deixar só frustrado, porque você tenta imaginar o que você poderia ser, você se exige isso, né? Que você seja o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Na prática, o que acontece é cada vez mais distante disso, e isso vai gerar uma frustração enorme em você. Então, senta e organiza isso de uma forma bacana, e depois você vai lá no meu Instagram e comenta comigo se deu certo, se melhorou sua vida, se te ajudou de alguma forma, porque essa abstração ela pode ser simplesmente uma perda de tempo que você faz ao longo da sua vida, todo início de ano talvez você tenta ser a melhor pessoa do mundo, ou quando um filho seu nasce você tenta ser o melhor pai do mundo, ou quando a sua esposa está realmente muito puta com você, você promete para você mesmo e para ela que vai ser o melhor marido do mundo, mas né, se você não tiver ferramentas para colocar isso na prática, dificilmente isso vai caminhar, pelo menos caminhar no sentido de, né, no sentido de ser a melhor pessoa do mundo. Então essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu vou trazendo algumas dessas ao longo da semana. Se der tudo certo, eu gravo todos os podcasts e vou soltando. Vocês já vão saber quando isso aqui sair, né? E eu gostaria que vocês fossem lá no meu Instagram e dessem sugestões de temas que poderiam ajudar vocês. Eu estou aqui com alguns temas já no gatilho, mas eu quero trazer coisas que sejam o mais útil possível para vocês, porque isso otimiza o meu trabalho, né? Se eu estiver falando de coisas que eu acho que são muito importantes e que na verdade não estão ajudando ninguém, então é uma perda de tempo, né? Seria melhor eu direcionar esse tempo para falar sobre outras coisas. Então, se você tem alguma coisa que possa te ajudar, alguma dificuldade que você está enfrentando e que você acha que eu consigo resolver isso de alguma forma, eu consigo te ajudar, manda lá no Instagram, @o.pai.oldschool. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.